Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em isolamento. Hoje a gente está gravando um pouquinho diferente, o cenário é um pouquinho diferente, eu estou na escola e a gente vai fazer a nossa correçãozinha dos exercícios do nosso roteiro 2, falando sobre as ondas eletromagnéticas e uma aplicação das ondas eletromagnéticas, que é a utilização para a realização da tomografia. Tá bom? Vamos lá? Um abraço para vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui com a correção dos exercícios do roteiro 2, como eu havia dito, falando sobre as ondas eletromagnéticas. Vamos lá, então. Então, o primeiro exercício, já vou pedir desculpa pelo barulho que tem aqui de rua, de carro, mas como a gente está gravando aqui na escola, então não vai ter jeito, vai ter que ter esses barulhinhos mesmo, que podem incomodar um pouco, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Qual a definição abaixo melhor descreve o que é uma onda? A primeira questão fala o seguinte, ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Existem ondas de natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional. A segunda, ondas são vibrações de grande potência, que tem apenas poder destrutivo, podendo alterar materiais e destruir células vivas. Não necessariamente, né, pessoal? Na verdade, a gente viu até no capítulo que existem diversos tipos de ondas eletromagnéticas, em diversos comprimentos de ondas, a gente vai falar mais para frente, que são utilizados para coisas boas. Por exemplo, a luz visível. A luz visível ela não necessariamente é destrutiva, e não necessariamente as ondas sempre vão ter alta intensidade. Outra aqui, ondas são fenômenos pouco explicados pela ciência? Claro que não. Né? Existem vários trabalhos científicos que falam sobre ondas, então não tem sentido. Já daqui já não tem sentido. Geralmente associados a pequenas perturbações do meio, geralmente imperceptíveis e com poucas consequências para os seres vivos. Não, né? A gente sabe que existem diversos tipos de radiações e as mais energéticas elas são bastante problemáticas para os seres vivos. E aí nenhuma das anteriores está correta. Não. A gente viu que, pelo que a gente consegue ver aqui, a que mais se aproxima da realidade é a primeira. As ondas, elas são perturbações. O que é uma perturbação? Eu tenho uma perturbação quando eu tenho um meio que é estável, e aí, de repente, acontece alguma coisa, esse meio perde a estabilidade. E as ondas fazem isso. As ondas, elas vão se deslocar pelo espaço, vão se deslocar pelo tempo, só que elas têm a propriedade de transportar só energia. Fazendo um paralelo, que dá para entender isso, quem já foi para a praia e já passou o local onde tem a quebra das ondas, a arrebentação, onde a gente quebra, tem um ponto que são só as marolas. Né? As marolas elas são as ondas, né? Antes de quebrar. Se a gente está num ponto de marola, a marola passa pela gente, a gente sobe, desce, mas a gente fica praticamente no mesmo lugar, porque a onda não transporta a matéria. Né? E como ele está falando aqui, existem as ondas de natureza mecânica, que a gente viu no outro vídeo, né, que a gente estava estudando o som, as eletromagnéticas, que é aquela que a gente está estudando nesse roteiro, e as gravitacionais, que a gente vai estudar lá para frente. Tá? Então, a resposta certa é a letra A. Lembrando que, lá nos roteiros de vocês, essas respostas elas estão bagunçadas, elas alteram a ordem que elas aparecem. Então, quando vocês forem corrigir, vocês procurem pela resposta e não pela alternativa. Então, vamos aqui para a questão 2. Quais são as principais propriedades de uma onda? Descreva cada uma delas, explicando com suas palavras de que forma cada propriedade interfere na natureza das ondas. Eu até coloquei aqui um pontinho para vocês saberem que a resposta é grande, porque a resposta é grande mesmo. Lembrando que eu queria que vocês escrevessem com as palavras de vocês, não que copiassem necessariamente o que estava lá no site. Que vocês tentassem entender quais são essas propriedades das ondas. Então, basicamente, quais são as propriedades das ondas? Primeira, frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e o período. Vamos falar primeiro aqui, do que é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda ele vai ser considerado como sendo a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro. Lembrando que a crista aqui é a parte mais alta de uma onda, o vale é a parte mais baixa, mais negativa de uma onda. E também a distância entre um ponto de equilíbrio
e o outro também é considerado comprimento de onda. Está vendo? Todas essas distâncias equivalem ao mesmo tamanho, e esse tamanho é conhecido como comprimento de onda. Esse comprimento de onda ele vai ser muito importante para a gente determinar a frequência. Ondas de alta frequência tendem a ter o quê? Um comprimento de onda reduzido. E ondas de baixa frequência tendem a ter o quê? Um comprimento de onda expandido. Por exemplo, ondas de rádio, que são ondas que estão normalmente bem ali no começo do espectro eletromagnético, elas têm um comprimento de onda bem grande. Então, por terem um comprimento de onda bem grande, elas conseguem viajar a altíssimas distâncias, elas interferem muito pouco com meios materiais, por isso que o rádio, as ondas de rádio, são muito utilizadas para a gente transportar informação, né? Porque elas conseguem percorrer longas distâncias, não perdem energia e conseguem levar consigo informação. O comprimento de onda no Sistema Internacional de Unidades ele é definido em metros. Então, mais uma propriedade que a gente tem é a amplitude. E a amplitude está relacionada com a intensidade da onda. Então, por exemplo, a gente percebe a questão de uma amplitude, por exemplo, quando eu estou regulando o volume de um aparelho, de um rádio. Né? Conforme eu aumento o volume, o que acontece com o som? O som aumenta. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a amplitude desse som. Um som baixinho, a amplitude, que é a distância entre o ponto de equilíbrio, a crista ou o ponto de equilíbrio e o vale, ela é pequenininha. Porém, quando eu aumento o volume, essa distância, essa amplitude, ela aumenta. Então, sons bem altos, eles têm o quê? Uma amplitude alta. Da mesma forma, por exemplo, uma luz. Não sei se vocês já viram aqueles interruptores que eles conseguem, se você gira, ele consegue controlar a intensidade da luz. Se eu giro tudo e coloco bastante energia, eu aumento a amplitude das ondas produzidas por aquela lâmpada e parece que ela fica mais iluminada. Não mudei nenhuma outra propriedade, a mesma cor, a mesma onda, a mesma frequência, só que ela está o quê? Com uma amplitude maior. Se eu baixo ela, parece que ela vai ficando escurecida. Eu estou reduzindo a amplitude. Então, a amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio e a crista ou o ponto de equilíbrio e o vale. Outra propriedade que eu tenho aqui é a propriedade conhecida como frequência. O que é a frequência? A frequência ela vai ser dada pelo número de oscilações que uma onda tem dentro de um período de tempo. Então, o que é uma oscilação? Uma oscilação é quando a onda ela vai para a crista, vai para o vale, vai para a crista, vai para o vale. Isso são oscilações. Quanto maior o número de vezes que a onda vai fazendo isso, maior vai ser a frequência que essa onda tem. Aqui dá para ver, Tá vendo? A amplitude é a mesma. Aqui está o ponto de equilíbrio da onda. É igualzinho. Ela não altera, não sobe, não aumenta, não diminui. Mas olha aqui a diferença entre essas duas. Essa aqui tem. Se eu for considerar isso aqui uma unidade de tempo, essa de cima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oscilações em unidade de tempo. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4 oscilações na mesma unidade de tempo. Ou seja, onde eu tenho frequência maior? Aqui, maior número de oscilações e uma mesma unidade de tempo. Frequência também é uma propriedade que ela indica o poder destrutivo de uma onda. Então, ondas com frequência mais altas, elas são destrutivas. Por exemplo, a radiação ultravioleta, os raios-x, os raios gama, eles são radiação de alta frequência. E são radiações que são bastante destrutivas para tecidos vivos e também para outros materiais do ambiente. Agora, vocês imaginam se a gente juntar, por exemplo, uma onda com uma frequência muito grande e uma amplitude muito grande. Então, a gente tem uma radiação, nesse caso, bastante intensa, bastante destrutiva. Velocidade de propagação. A velocidade de propagação é a velocidade que uma onda consegue se propagar. Então, por exemplo, as ondas eletromagnéticas no vácuo, ou seja, no espaço, elas têm uma velocidade constante de 300 mil km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, como está aqui a unidade escrita. É muito rápido. Para vocês terem uma ideia, em um segundo, com essa velocidade é possível dar a volta inteira no planeta Terra no seu equador, cerca de 7 a 8 vezes, em um segundo. É muita coisa, muita coisa. Por isso que, inclusive, a velocidade da luz
ela é utilizada como uma medida de distância em escala universal. Como assim? Por exemplo, eu posso ter 1 segundo luz. 1 segundo luz, apesar de ser 1 segundo, não significa que é uma unidade de tempo. Mas sim que é a distância que a luz, na sua velocidade de 300 mil km por segundo, demora para percorrer 300 mil metros. Então, por exemplo, 1 minuto-luz vai ser quanto? Vai ser 300 mil vezes 60. As ondas mecânicas, por sua vez, elas não necessariamente sempre vão ter 300 mil quilômetros por segundo como velocidade padrão. Pelo contrário, as ondas mecânicas, por elas necessitarem de um meio material para se propagar, normalmente a velocidade de propagação delas é muito menor. E quanto mais denso, quanto mais matéria tem no meio, mais rápida é a propagação das ondas mecânicas. Por isso também que quando você está numa tempestade, normalmente você vê primeiro o relâmpago, e depois que tem o relâmpago, a gente consegue ouvir o som, que seria o trovão. Então, por quê? Porque existe esse descompasso entre a velocidade de propagação da luz e a velocidade de propagação do som. Outra propriedade bastante importante é o período. O que é o período? O período de uma onda é o intervalo de tempo que ela leva para realizar uma oscilação completa. Ou seja, para ela voltar exatamente no mesmo ponto que ela estava. Então, ela teve uma crista, voltou para a estabilidade, teve um vale e voltou para o ponto médio. Isso aqui é um período de onda. Tá? Então, vocês viram que tem todas essas propriedades, são várias propriedades que as ondas têm, e cada uma delas é o que vai formar e garantir a natureza da onda. Por isso que existem diferentes radiações eletromagnéticas, diferentes efeitos das radiações eletromagnéticas nos seres vivos. Tá? Outra aqui interessante mais uma questão. O espectro eletromagnético é capaz de demonstrar diversas naturezas que a radiação pode assumir e os seus efeitos. Era aquilo que a gente estava acabando de falar. Fazem parte do espectro eletromagnético. Aí aqui ele está perguntando, na verdade, diferentes tipos de natureza de manifestação das ondas eletromagnéticas. Né? Só olhando aqui, dá para a gente ver que tem uma alternativa que tem nomes que são citados lá no capítulo e as outras que têm os nomes muito malucos. Por exemplo, raios W, raios Z. Não existe isso. Então aqui, bem rapidamente, que essa aqui é fácil para a gente perceber, quais são as naturezas assumidas aqui pelo espectro eletromagnético? Os raios-x, que a gente usa para fazer exames, micro-ondas, que são utilizadas domesticamente como forno, ultravioleta, que é a radiação do sol que queima, e o visível, que é aquela que os nossos olhos conseguem captar e formar as imagens. Então, o correto é a letra A. E essa próxima questão deu bastante problema, bastante problema, que o pessoal demorou um pouquinho para entender como que ela era para ser preenchida, O que eu tinha aqui? Eu tinha aqui nas linhas diferentes manifestações do espectro eletromagnético, Desde a luz visível, raios gama, ultravioleta, micro-ondas, infravermelho e raio-x. E aqui, eu tinha aqui uma função ou uma propriedade específica dessas manifestações do espectro eletromagnético. Então, o que eu queria que vocês associassem? Eu queria que vocês associassem a linha da manifestação com a coluna que indicava o que era. Então, tinha sempre uma resposta certa para cada uma das linhas e colunas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar pelas colunas. Então, aqui, utilizadas para a transmissão de informações por longas distâncias. São ondas com grande comprimento de onda. Qual manifestação que tem essas características aqui? Obviamente, quem que eu já tinha falado lá anteriormente, são as ondas de rádio. Olha lá aqui. Outra aqui de novo. Utilizadas no Wi-Fi e também em preparação de alimentos. Pensou em preparação de alimentos, que a gente vai pensar, no forninho de micro-ondas, que tem lá em casa. Então, olha aqui, micro-ondas. Outra, tem função de transmitir calor, além de serem utilizados na visão noturna. Visão noturna, gente, quem joga Free Fire, quem joga essas coisas assim, e jogo de tiro e coisas assim, sabe que a visão noturna ela é feita de infravermelho.
Outro aqui, ó, podem ser percebidos pelos olhos como cores, dependendo da frequência. São cores, pessoal, naturalmente a gente consegue fazer o quê com a cor? A gente enxerga a cor. Portanto, a luz, a onda eletromagnética, que se encaixa na percepção das cores, é a luz visível. Outra aqui, radiação ionizante. Se é radiação ionizante, a gente já sabe que é tudo que vem depois do ultravioleta. Apesar disso, é utilizado em vários exames médicos. Exames médicos, a gente vai lembrar de quem? Do raio-x. Quem que nunca foi ao hospital achando que tinha quebrado uma perna, quebrado o braço, teve que fazer um raio-x? Outra aqui, radiação ionizante. É muito agressiva, sendo relacionada a explosões nucleares ou estrelas. Ou seja, é a radiação mais energética de todas. Qual que é a radiação mais energética de todas? São os raios gama. E, por fim, radiação ionizante, responsáveis pelas queimaduras de sol e câncer de pele. Falou em queimadura de sol, o que você vai lembrar? Do protetor solar que protege contra o quê? Contra o raio ultravioleta. Certo? Perfeito. Então, aqui a gente finaliza a correção dos exercícios relacionados com as ondas eletromagnéticas. Mas acabou aí? Claro que não acabou aí. Por quê? Porque o roteiro 2 ele tinha 2 questionários. Inclusive, muitos de vocês acabaram atrasando ou se confundindo. Então, ó, aproveita que está lá disponível ainda a atividade, façam, escrevam, façam tudo certinho. Por quê? Porque essas atividades futuramente vão contar com presença. Então, quem não fez atividade, futuramente vai ficar com o quê? Com falta. Então, para evitar que vocês fiquem com falta, vão lá, corre lá no site da escola, abra as atividades e façam direitinho. Tá? Então, vamos falar aqui dos exercícios de tomografia. Os exercícios de tomografia eu gostei mais. Eu acho que eles são mais práticos e dá para a gente ter uma ideia melhor das coisinhas. Então, vamos lá. Questão 1. Eu coloquei aqui uma figura com várias lâminas de tomografia. Aqui, para fazer essa questão, vocês precisavam resgatar um pouquinho de conhecimento lá do 8º ano, quando a gente estudou o corpo humano. E tentar associar a forma do que vocês estavam vendo com a forma de alguma parte do corpo humano. Então, vamos dar uma olhada. Ó. O tomógrafo ele vai fazendo as imagens como se fossem fatias, como se fosse lâmina. Então, se eu for fazer, por exemplo, a tomografia no braço, ela vai fazendo o quê? Ela vai passar uma imagem aqui, e ela vai ver como se a imagem estivesse sendo vista aqui. E outra lâmina, 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 e outra lâmina. Vai ser igual em todo o comprimento do braço? Não. Por exemplo, uma lâmina que vem daqui, ela vai enxergar o quê? Tenta imaginar, tem 2 ossinhos ali no meio, músculo, pele e acabou. E uma que passa aqui, o que ela vai ver? Ela vai ver vários, 1, 2, 3, 4 ossinhos, menos músculo e tudo mais, por quê? Porque ela passou nessa faixa. Então vamos olhar aqui essa imagem, ó. Começando aqui por cima, ó, eu tenho uma bolinha bem sólida, ó, quando é osso, ó, dá para ver bem branquinho. Aí depois mais uma lâmina, a bolinha vai aumentando, mais uma lâmina vai aumentando, mais uma lâmina vai aumentando, mas ó, aqui já começou a ficar oco. Oco não, mas na verdade preenchido com uma coisa, quer dizer, em algumas situações, algumas pessoas ficam oco aqui, mas enfim. Brincadeiras à parte, aqui de novo, ó, parece que tem na verdade um halo de osso com uma parte menos densa, ó. Mais um halo. Olha aqui, ó. E aí, ó, vai chegar no momento que aí aparece uma parte menos densa ainda, ó. Mais líquida. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Agora, olha aqui, ó. No meio desse osso, começou a aparecer uns espaços. Parece que são preenchidos até meio com ar, né? Como se vazar. E olha aqui agora o jeito que tá, gente, ó. Parece que tem 2 bolinhas aqui, ó. Uma bolinha maior, uma parte menor, mais osso. E olha aqui, ó. Aquelas bolinhas aqui, ó, estão bem visíveis aqui, ó. Parecem 2 olhinhos, ó, um nariz. Olha os olhinhos aqui, ó. Um nariz, ó. Mais uma parte do nariz, mais uma parte do nariz. Então, o que será que é isso? Eu tenho 2 olhinhos no nariz. Só o que pode ser essa tomografia? Com certeza, pessoal, vai ser uma tomografia da cabeça. Então, as lâminas elas foram feitas assim, ó. Tchom, 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 tchom. Quando começa a aparecer aqueles olhinhos, ó, a lâmina passou por onde? Ó? Óbvio que a lâmina não é uma lâmina, senão a pessoa estaria fatiada, mas é uma representação da radiação do raio-x, né?
Passou por aqui, ó. Passou por aqui, pegou o quê? Pegou o olho. Passou mais aqui por baixo, ó. Pega o quê? Pega o nariz. Passou mais aqui por baixo, pega o quê? Pega os dentes, a boca. E assim ele vai fazendo as imagens e vai cortando. Pode fazer só assim, pode fazer de assim. A orientação que vai ser feita a tomografia, quem vai definir vai ser o próprio computador na hora que ele vai montar as imagens. Tá? Espero que tenha ficado claro. Aí uma questão aqui importante, ó. Pensando sobre os órgãos mais afetados pela Covid-19, em qual parte do organismo é feita a tomografia e por quê? Então, a gente sabe que uma região que é bastante e particularmente afetada pela Covid-19 é a região aqui do trato respiratório inferior, ou seja, a gente faz as trocas gasosas. Portanto, onde que vai ser feita a tomografia? Olha aqui, ó. Como o órgão mais afetado é o pulmão, hoje em dia a gente já está questionando um pouco isso, porque a gente sabe que os rins são bastante afetados e o sistema circulatório como um todo é bastante afetado pela doença. A tomografia é feita nesse órgão. As lesões pulmonares causadas na Covid-19 tornam o pulmão mais opaco, sendo possível sua detecção. Como essas lesões são pequenas, o exame de raio-x comum não consegue fazer essa detecção, ela vai acabar sendo feita por quê? Pela tomografia, que tem uma resolução de imagem muito melhor do que o raio-x, e até porque ela dá a ideia de tridimensionalidade. O raio-x não. O raio-x é como se eu pegasse tudo que tem aqui, ó, e espremesse numa chapa. Tá? Então não dá muita definição. E essa noção de profundidade, de tridimensionalidade. Então aqui, ó, mais uma questão que eu acredito que seja a penúltima ou a última. Ó, os raios-x fazem parte do espectro da radiação eletromagnética. São extremamente tóxicos, já que podem ser caracterizados como radiação ionizante, que destrói tecidos vivos. Então toda radiação ionizante, tudo acima de ultravioleta, destrói tecidos vivos. Pensando nisso, qual alternativa melhor descreve o fato de utilizarmos essa radiação para os exames como tomografia? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nas alternativas. Um fator importante para considerarmos é a dosagem e intensidade da radiação. Mesmo sendo tóxicas, nosso organismo consegue tolerar um pouco de radiação. Os tomógrafos usam a radiação dentro desse limite de tolerância, dose suportada pelo corpo. Ou seja, essa daqui, né? Nem vou ver as outras e vou só tentar focar na explicação dessa daqui. Tudo depende da dosagem, né? Quanto mais forte, mais intensa é a radiação, menor o tempo de exposição que a gente pode ter a ela, né? Menos o nosso organismo tolera. Então, por exemplo, se a gente vai no sol, meio-dia, entre meio-dia e 2 horas da tarde, a intensidade de radiação ultravioleta é muito forte. Se a gente ficar 20, 30 minutos exposto ao sol, a gente já vai começar a ter queimaduras. Se ficar mais, começa até a ter queimaduras graves. Diferente se a gente se expõe ao sol às 5h30 da tarde, que a intensidade de radiação ultravioleta é menor. A gente pode ficar muito mais tempo ali. Claro que vai, se pôr o sol, não vai ter tanto tempo para a gente ficar. Mas a nossa pele não vai sofrer. A mesma coisa, um tomógrafo, ele vai usar raio-x? Vai usar raio-x. É uma radiação muito tóxica? É uma radiação muito tóxica. Porém, o que acontece? Essa radiação, a intensidade que ela é colocada, o tempo de exposição é tão pequeno que a gente consegue, nosso organismo consegue tolerar. Dá para ficar fazendo tomografia torta, direita, todo momento? Não. Existe, inclusive, até uma limitação anual de número de exames de tomografia que uma pessoa pode fazer. Não é recomendado, por exemplo, para pessoas grávidas, porque tem um feto ali se desenvolvendo, radiação ionizante causa mutações e pode causar deformações e uma série de outros problemas para o feto. Então, tem uma limitação legal. E essa limitação tem a ver o quê? Com a dosagem. Então, por isso que a gente pode fazer o exame, mesmo sendo raio-x, a gente não precisa se preocupar. Certo? Então, pessoal, chegamos a mais um fim aqui de uma correção, né, de exercícios. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Eu sei que é um assunto um pouco difícil, né? Toda essa parte de ondas eletromagnéticas é meio complicado assim explicar a distância, mas eu confio que vocês tenham conseguido entender. Espero que quem não conseguiu entender alguma coisa, questione. O grupo do WhatsApp está aberto, vocês podem colocar as dúvidas lá. Quem não quiser colocar as dúvidas lá, pode mandar por e-mail. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas abrindo o e-mail, sempre eu respondo. Toda segunda-feira eu abro os e-mails e faço as respostas, né? Então é isso. Espero que todos vocês fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.